Glória a Deus. Convido a amada igreja a abrir a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Pai maravilhoso e santo, nós estamos na Tua presença, Pai. Te louvo, Pai, pela Tua santa palavra, Pai, e que Tu tenha liberdade de comunicar aos nossos corações, ó Deus, as Tuas verdades, ó Deus. Nos ajuda no processo de mudança, Pai querido, para que a gente possa, ó Deus, fazer tudo segundo a Tua vontade, ó Pai. Ministra sobre as nossas vidas, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, pastor Udo leu aqui, né? Filipenses 4:4, que faz parte do meu esboço aqui, né? A primeira parte diz aqui: regozijai-vos sempre. E eu separei esse texto ali também, onde Paulo fala: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E foi escrito aonde? Dentro de uma prisão. Tem um lugar pior para escrever alegrai-vos do que dentro de uma prisão? Aí é a prova de fé, né? Mas, meus amados, nós queremos falar um pouquinho sobre esses deveres que o apóstolo Paulo passou aqui. Tem mais, mas nós vamos focar do 16 ao 19, que é o tema dessa noite, onde Paulo traz essas orientações à igreja de Tessalônica, e elas servem para nós nos dias de hoje. Quando nós vemos ali regozijai-vos, nós vemos que estamos sujeitos, nessa nossa caminhada aqui, enquanto não estivermos com o Senhor, a enfrentarmos problemas e dificuldades. Há um chavão aí, um ditado que diz que a única certeza que nós temos aí no mundo é da morte. Mas uma coisa nós também temos certeza, que enfrentaremos dificuldades também durante a nossa passagem aqui na terra. Mas quando Paulo escreve regozijai-vos, ele está colocando na seguinte forma: que vai ter dias que nós vamos estar abatidos devido às dificuldades, devido aos problemas que nós vamos enfrentar. E essas circunstâncias de abatimento, elas são normais, porque apesar de nós estarmos em Cristo, a primeira situação que nós enfrentamos é olhar para nós mesmos diante da dificuldade. A gente dá aquela comparada: será que eu vou conseguir vencer ou não? Será que eu vou superar essa dificuldade? Mas quando Paulo diz que nós devemos nos alegrar, significa que não há limites para Deus nos abençoar. E se regozijar diante de uma dificuldade é um sinônimo de fé. É saber que aquele problema ele não vai fazer com que você venha sucumbir, mas que ele é uma situação passageira e que Deus está trabalhando para a tua edificação. Há uma passagem na Bíblia que diz que mais vale o velório do que a festa, né? Essa passagem, ela traz no sentido de refletirmos. Vocês já notaram que no momento da adversidade, onde Deus tem mais chance de trabalhar conosco, não é quando está tudo bem, é ou não é verdade? Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas quando vem o problema, vem a dificuldade, aí a gente para refletir. O que está acontecendo? Por que eu estou passando isso? Tem alguns que já até se aborrecem, se sentem injustiçados. Mas Paulo, quando escreveu esse dever aqui para a igreja de Tessalônica, regozijai-vos, ele também havia mandado lá para Roma, para a igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. E para os filipenses ele colocou, Filipenses 4:4, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amados, quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos lançar a nossa confiança nele. Não devemos nos deixar abater, embora as circunstâncias sejam difíceis, mas nós devemos perseverar. E aqui a Ana também cantou na segunda canção ali, né? Não importa as circunstâncias, te louvarei. Isso me chamou a atenção. Ou seja, Deus está falando desde o louvor, a oferta e agora a palavra. Vocês estão entendendo, meus amados, que é para você se alegrar? É para você se alegrar. Pastor, mas você não conhece a minha dificuldade. Eu não conheço, eu sei das minhas. E o Senhor tem falado comigo. Esses dias eu estava refletindo com a Ali. A gente tem vitória para contar, graças a Deus. Mas ainda tem coisas que ainda estão presas, que a gente não vê a solução assim, nem a longo prazo. Pela fé eu já vejo, a curto prazo. Mas pelos olhos físicos, digo não, vou ficar na fé para eu não desanimar. E é assim que nós temos levado, orado, mas o Senhor trouxe uma palavra para o nosso coração. Vocês precisam se alegrar durante o processo. Estão entendendo, amados? Se alegre durante o processo. Você está esperando, Deus vai responder. Eu também estou respondendo, eu também estou esperando, pastor Leodoro também está respondendo. Todo mundo está esperando alguma coisa aqui. Mas a questão é, quem de nós se alegra? Quem de nós fraqueja, desanima? Regozijai-vos, meus amados, regozijai-vos. Depois o versículo seguinte diz, orai sem cessar. Essa é um dever de todo cristão. Nós não temos como ficar o dia todo de joelhos num quarto, né, na nossa casa. Mas o que significa orar sem cessar? Até quem está em casa, né, as irmãs, quem trabalha em casa, não tem como. Por quê? Porque tem os afazeres domésticos. Mas orar sem cessar significa você estar em sintonia com o Senhor. Através das tuas palavras, através das tuas ações e através do teu pensamento. Você está em sintonia. Você está fazendo a tua atividade, mas você está ali concentrado, mas você dá um tempinho, você lembra das coisas de Deus, lembra do que foi pregado, lembra de um louvor, encosta alguém para falar alguma coisa, reclamar, você já diz, olha, tem alguém que pode resolver esse problema na tua vida. E assim vai, meus amados. Esses dias eu estava, às vezes me deparo aí com esse pessoal de rua, e eu digo, olha, Senhor, eu fiz um propósito. Às vezes não dá, a gente, se for ajudar todo mundo, tem que sair com uma mala de dinheiro, porque, olha, uma vez eu fiz uma conta assim, eu até brinquei com ela e digo, olha, se a gente der X em cada semáforo, nós vamos gastar tanto no final do mês. Eu disse, não dá para ajudar todo mundo. Mas quem realmente eu vejo assim, eu sempre procuro levar uma palavra. E às vezes eu estou distraído ali, né, nas compras, alguma coisa, e o Senhor prepara. Eu digo, Senhor, amém por isso. A gente não pode ajudar todo mundo, né? Mas eu digo assim, Senhor, me mostra quem eu devo contribuir, aonde eu devo contribuir, né? Ajudar com uma moedinha, uma coisinha ali, e que eu possa levar uma palavra também. Então eu tenho procurado fazer isso. Não é de praxe, mas às vezes tem situações que não tem como, a pessoa ela está necessitada mesmo, e a gente evangeliza. Então, meus amados, orai sem cessar. Todo dia, quando nós temos alguém que a gente gosta muito, a gente conversa todo dia, né? Talvez não toda hora, mas se possível, principalmente o nosso cônjuge, né? Então a gente, um filho, uma filha, uma mãe, um pai, dá uma ligada. E o Senhor, como é que fica na nossa vida? Será que a gente conversa todo dia com Ele? Porque diz aqui, orai sem cessar. E um dos objetivos do Senhor é criar relacionamento conosco, criar essa intimidade. Amados, depois desse seminário ali, Explosão de Milagres,
Graças a Deus, para mim não precisei de nenhuma cura física, mas eu precisei de algumas curas no meu emocional, e também precisei que o Senhor trabalhasse em algumas questões comigo, na minha forma de ver determinadas situações, e uma das questões que o Senhor trabalhou comigo é de ver a importância de estarmos cada vez mais na presença dEle. Essa sede por buscar ao Senhor, amados, isso tem que estar no nosso coração. Até eu, depois disse que o pastor Marcelo Casagrande foi, eu vi um outro pastor americano que também trabalha com cura. Ele contou o testemunho dele, que ele passava um bom tempo na presença de Deus. No começo ele não tinha nada não, né? Eu estou já me perdendo no que eu estou falando aqui, não é nada. Ele orava por um tempo curto, depois ele não sabia mais o que dizer, foi isso que ele colocou. E aí ele conta até de uma forma assim, ele até brincou, daí orava pelo cachorro, orava pelo gato, orava para não sei o quê, olhava para o teto. E aí foi onde o Espírito Santo orientou ele a começar a orar em línguas. Primeiramente ele começou a glorificar a Deus. Não tinha mais nada para orar, eu vou começar a glorificar a Deus. Ele foi glorificando. No segundo dia foi aumentando o tempo de oração, daí já estava orando em línguas. Irmãos, para resumir, esse homem foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, e Deus operava muito com cura através da vida dele. Mas o início não foi fácil. Eu vejo assim que uma pessoa como eu e você, enfrentando as mesmas dificuldades, não sabendo bem como fazer as coisas, mas buscando uma direção. E o Senhor dá a direção a partir do momento que a gente busca. Isso que é o mais tremendo, meus amados. Sem resposta a gente não fica. E o Senhor levou esse homem, digamos assim, numa secura espiritual por um tempo, até que ele começou a entender que ele precisava se dedicar mais à oração. Onde ele começou a falar em línguas e Deus começou a usar grandemente a vida dele. Ele ficava horas e horas orando em línguas. Então, amados, o orar sem cessar é nós estarmos em sintonia com o nosso Deus. Eu conheci um rapaz, quando eu trabalhava numa empresa, ele era fanático de um time aí, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Quando esse time perdia no domingo, ele faltava na segunda. Vê que cara folgado, né? Eu digo, Jesus, que folga, né? Eu acho que o chefe dele era do mesmo time também, daí não se importava que ele faltava. Mas ele fazia isso, arrumava uma desculpa, ficava meio depressivo, não sei. Mas quando o time ganhava, ele vinha, falava. Quase que eu entrei na vibe dele, quase que eu comecei a torcer para o time. Digo, não, mas isso aí não é para mim. Mas assim, a gente via que o coração vinha cheio daquilo. Eu pensei assim, Senhor, como é que é a minha vida contigo, né? Eu tenho buscado, tenho me dedicado, tenho me colocado na Tua presença. Tenho procurado ouvir Tua voz. E isso, amados, o Senhor tem falado no meu coração, tem colocado, porque o Senhor está trazendo um avivamento, queridos. O Senhor está trazendo coisa grande aí. A gente olha, vê o inimigo aí trabalhando, deixa ele trabalhar, mas a vitória é muito maior que o Senhor vai trazer. É muito maior. E o Senhor conta conosco, meus amados. Pessoas virão até você para serem alimentadas espiritualmente pelas tuas mãos. Amém? O Senhor conta com isso, meus queridos. Orai sem cessar. O Senhor quer trazer óleo fresco para as nossas vidas todos os dias. Passagens bíblicas que a gente já conhece, mas o Senhor vai descortinar verdades espirituais que até então a gente não tinha percebido. Isso eu tenho vivido um pouquinho, amados. E eu quero mais do Senhor. Mas a decisão é nossa. O Senhor espera uma decisão da nossa parte. Outra parte aqui que diz, outro dever, é em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só, é a vontade de Deus, em tudo dai graças. Não é por tudo dai graças, é em tudo.
Tinha um pastor que eu vi o testemunho dele, um grande homem de Deus, e ele recebeu a notícia que o irmão dele foi assassinado. Ele disse: o meu chão desapareceu. Eu disse: como é que pode isso acontecer? E aí ele disse: Senhor, mas ele conseguiu orar ali depois no dia seguinte, no velório do irmão, e ele conseguiu liberar o perdão, e ele glorificou a Deus por ter liberado o perdão para aquele assassino. Então ele glorificou o Senhor nessa situação, não glorificou pela situação. E aqui a palavra ela diz: em tudo dai graças. Por quê? Porque o Senhor espera isso de nós, meus amados. Isto é um sinônimo de fé, pois temos a convicção que Deus está no controle. Quando Jesus estava diante com aquela multidão, todos, já era horário, né, de fazer uma refeição, ninguém tinha o que comer. Jesus mandou trazer 5 pães e 2 peixinhos. E o que Jesus fez? Ele deu graças ao Pai. Ali, em tudo dai graças. E o Senhor deu graça, banindo aquela fome daquele pessoal, daquelas pessoas ali. Quando Jesus estava diante do sepulcro de Lázaro, Jesus deu graça ao Pai. E aí o que aconteceu? O Senhor baniu, venceu a morte, trouxe Lázaro de volta. Jó, numa luta terrível, numa prova, uma prova que vinha do Senhor, muito dura, muito difícil, onde Jó era o homem mais rico, mas perdeu tudo, filhos, criação, e tudo mais que ele tinha, e perdeu a sua saúde também, que o seu corpo, diz a palavra, que estava envolto em chagas, que exalava até mau cheiro à distância. Esse homem, nessa situação, ele pôde exclamar que Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em tudo, dai graças. Quando a gente louva o Senhor, meus amados, diante da adversidade, existe uma bênção sobre nós, existe a alegria do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que o nosso Deus nunca perde o controle. E o nosso Deus cuida de nós, independente da dificuldade, independente da situação. Não apagueis, versículo 19, não apagueis o Espírito. O que significa isso? Apagar o Espírito, os afazeres e as distrações nos roubam um tempo precioso na presença de Deus, sim ou não? Hoje eu fui procurar uma referência bíblica, aí eu fui no celular, né? E aí fui ali e tal, né? Procurei ali na Bíblia. Quando eu fui, já entrou um vídeo, né? Sobre política. Digo: ai, Jesus querido. E aí tá, pulei, daí já veio outro. Digo: mas que coisa. Aí vê como é que é a situação. Hoje o algoritmo lê, né, o teu interesse. E ontem eu estava dando uma olhada justamente nisso. Vocês sabem como é que é, vocês também passam isso. As distrações. Quantas vezes a gente foi para buscar um assunto específico e dali você viu que já passou 1 hora você vendo uma coisa, vendo outra, vendo outra. Hoje é uma estratégia do inimigo para o quê? A gente se distraia. Ah, não é nada. Ah, pastor, está radical demais. Está vendo cabelo em ovo. É uma verdade. É uma verdade. Se nós olharmos, meus amados, hoje a gente passa o tempo que der, se você não policiar. É pecado ter o celular? Não, de forma alguma. O negócio é você saber dominar para que ele não te domine. Antigamente era a televisão, hoje é o celular. Então, meus amados, não apagueis o Espírito. O Senhor quer ter um contato mais próximo conosco. Nossos desejos e preocupações, eles gritam na nossa alma a ponto de nós não ouvirmos o que o Espírito ministra ao nosso coração. É isso que acontece quando eu começo a deixar o tempo de Deus mais de lado, eu começo a me distrair com outras coisas, e aí começa a vir preocupações, começa a vir coisas que
não deveriam vir, mas começam a atingir esse tempo, começam a me roubar um tempo precioso na presença de Deus. E aí o Espírito, ele não força, né? Ele fica esperando uma decisão nossa. Agora eu vou começar a aplicar mais as coisas de Deus na minha vida. Aí o que acontece? Sai o amor, entra o ressentimento, sai a paz, entra a inquietação, sai a alegria, entra o aborrecimento e a tristeza. Eu tenho um conhecido meu que ele era uma pessoa que ele se converteu. A esposa dele estava indo na igreja, levou ele, era um rapaz assim, foi uma conversão muito bonita. Mas o que aconteceu? Ele não vigiou e começou daí a se distrair com outras coisas e tal, e hoje praticamente ele está desviado da igreja. Então ali, infelizmente, né, eu pude ver, eu não tinha muito contato com ele, mas eu acompanhei um pouco da trajetória dele. Hoje a gente convida, a gente ora por ele, mas a gente vê aquela frieza. Mas o que faltou? Vigiar. Não apagueis o Espírito. O Espírito, é só para quem sai da igreja, abandona a fé. Conosco, meus amados, acontece de uma forma bem sutil. O inimigo nunca se apresenta, né, de supetão. Ele vai trabalhando de forma que a pessoa vai caindo num esfriamento espiritual. Nós temos que vigiar nisso. Muitos agem de forma racional. Quando a pessoa já está num estágio assim, ela não prioriza a oração. Aí o que acontece? Aí ela fica mais incrédula, fica mais cética. Deu uma dorzinha, já corre para o remédio. Deu um problema com o dinheiro, já murmura. Deu um problema na saúde, já reclama, né? Aparece qualquer dificuldade, a pessoa já está criticando. Tudo isso, meus amados, é uma falta de um caminhar com Cristo, uma falta de intimidade. Naquela mesma semana da campanha, foi engraçado porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. E quando eu cheguei no banheiro para lavar as mãos, eu me agachei e dei uma fisgada nas costas. Digo, misericórdia. E na hora eu me lembrei do pastor orando. Eu disse, o Espírito Santo está comigo e eu vou exercer minha fé agora mais do que nunca. Eu botei a mão nas costas, meus amados. Terminei de lavar a mão ali, escovei os dentes, saí, eu esqueci. Hoje à tarde eu lembrei que eu tinha sido curado ali no banheiro. E a outra vez deu a mesma coisa, eu fiquei uma semana travado. Pegou isso aqui que eu não conseguia andar, tinha que todo... Eu digo, Senhor, muito obrigado. Porque o mesmo Espírito que está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Basta que a gente exerça essa fé. É pecado tomar remédio? Não. Você pode tomar. Mas são nessas situações pequenas, muitas vezes, que nós temos a oportunidade de trabalhar a nossa fé. Porque se nós não trabalhamos em situações pequenas, qualquer coisa corre no remédio, corre no empréstimo, critica, fala mal, age de forma racional. Nunca age de forma espiritual. Não vê a oração como uma opção, como o caminho a ser seguido. Já vai pelo lógico, pelo racional. Se eu não acredito que o Senhor pode curar uma coisa pequena, como que Ele vai operar numa coisa maior na minha vida? Então, meus amados, o Senhor quer que a gente coloque em prática a nossa fé. Já viu quando a gente vai para a escola, depois tem uma prova no final, né? Mas eu esqueci, a professora ficava braba com a gente, né? Poxa, mas você esqueceu. Não, nós não podemos esquecer o que nós temos aprendido, né, pastor? Nós temos que colocar em prática. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, que a gente comece a exercer a fé. Amém, meus queridos? Para finalizar, em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1 ao 3. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 1 ao 3, falando sobre oração. Diz assim a palavra: Antes de tudo, pois, exorto que
se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Amados, é fácil orar pelos nossos amigos, né? Sim ou não? Agora, por aqueles que nos prejudicam e agem em injustiça, é mais difícil. Aí, meus amados, nós temos que pedir amor. Veja o que Timóteo fala, que é da vontade do Senhor que a gente ore, que a gente coloque. Eu levei um puxão de orelha do Senhor, porque com essa situação que nós vivemos no país, o que mais aborrece a gente é a injustiça, né? A injustiça é a mãe de várias coisas desagradáveis. E aí eu me colocando sempre na posição de juiz, né? Apontando o dedo, até que o Senhor um dia ministrou meu coração, que o sacrifício da cruz foi por eles também. Diga, ai Jesus, eu sou servo do Senhor, Deus é o meu Pai, o Senhor morreu na cruz por eles, então é dever meu orar e interceder pelas autoridades. Se você tinha alguma dúvida com relação a isso, hoje você está tendo a resposta, como eu também estou tendo a resposta. Não critique, ore. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nós venceremos, tá, amados? Venceremos. Mas nós não vamos vencer com crítica, apontando o dedo, se colocando na posição de juiz, falando mal, ajudando, somando o ímpio na crítica dele. Eu também vou lá e... Já fiz disso, confesso, amados, mas eu tenho me policiado e tenho pedido perdão ao Senhor, porque da mesma fonte não pode verter água boa e água amarga, né? Água doce e água amarga. E nós somos luz desse mundo e sal dessa terra. Nós precisamos fazer a diferença, meus amados. Amém, meus queridos?